1889. O Brasil entrou em uma nova fase. Uma nova fase caracterizada pela instauração de um novo tipo de governo e, consequentemente, um novo sistema político, a República e a democracia. Mas, infelizmente, foi caracterizada por crises que levou à insatisfação do povo, gerando revoltas. E, como sempre, os pobres são os mais afetados. Eles perderam as suas moradias e, assim, gerando os cortiços e as favelas. A origem dos cortiços foi formada pela parte populacional precária da sociedade brasileira no final do século XIX, no Rio de Janeiro e em São Paulo, já que ambos eram a parte metropolitana do país, como os ex-escravos e os pobres e desempregados. Um adendo, a época era bem mais desigual que na atualidade, por causa do racismo, da desigualdade econômica e social, ou seja, portugueses ricos, africanos ex-escravos e o desemprego atacando a todos. Basicamente, os operários construíam as moradias nos centros urbanos das metrópoles, e elas eram feitas por pedras e tijolos interligados com argamassa. E como toda moradia, serve para proteger e sustentar a pessoa que mora dentro dela. A influência do cortiço é dada ao simples fato de que ela fazia parte do mercado imobiliário formal em sua fase prematura. Para aqueles que não entenderam, eu vou resumir. O cortiço fazia parte da lei, mesmo tendo moradores pobres. Isso foi um avanço, já que eles conseguiam segurança jurídica e legal para a proteção dos moradores de suas moradias, já que não eram vistos mais como invasores. A origem da primeira favela começou na Guerra de Canudos, uma guerra causada na cidadela de Canudos, na Bahia, em que um peregrino chamado Antônio Conselheiro liderava o lugar, oferecendo aos moradores precários a salvação pelo método da inclusão social e econômica. Nessa guerra, a República recém-instaurada, junto com o auxílio dos fazendeiros, preocupados pela falta de mão de obra, venceram as forças de Canudos, oferecendo assim aos 10.000 soldados cariocas um lugar para morar, sendo ele o Morro da Providência. Agora, o termo favela vem da planta Cnidosculus crucifolius, conhecida popularmente como favela, faveleira ou mandioca brava, que existia em grande quantidade na região do Morro da Favela, em Canudos, Bahia. No Rio de Janeiro, com a origem do Morro da Providência, alguns soldados cariocas perderam o soldo, assim construindo moradias provisórias de madeira e, como homenagem à Guerra de Canudos, decidiram renomear o Morro da Providência para Morro da Favela. Houve uma descoberta de um outro morro antecessor da Providência, chamado de Morro de Santo Antônio, construído alguns meses antes da instauração do Morro da Providência, mas não é muito claro, pois ele foi destruído para a construção do Aterro do Flamengo. Agora, em relação às favelas como um todo, normalmente se resultaram com o êxodo da população pobre das áreas centrais para a periferia, por conta de leis que o Estado fez insinuando a retirada dos cortiços, com a desculpa de preservar a saúde pública, pois alegavam que o lugar era um possível facilitador e propagador de doenças, graças à revolta da vacina. Mas, na verdade, estavam interessados em fazer uma limpa nos centros urbanos com a intenção de modernizar e embelezar as cidades, tanto por interesse no mercado imobiliário, que estava em alta na época, quanto na modernização e construção de grandes avenidas nos grandes centros. Ambas são moradias simples ou precárias para a população mais pobre da sociedade. Por causa disso, há falta de recursos básicos, como a ausência de saneamento e saúde precária. Isso também leva ao mau investimento do governo na infraestrutura das moradias. O material de construção. Os cortiços são moradias feitas com tijolos e argamassa. Já as favelas começaram como barracos de madeira e agora evoluíram para tijolos com argamassa. Os cortiços eram prédios, já as favelas, segundo o IBGE, são os conjuntos de 51 unidades habitacionais. O espaço geográfico.
Os cortiços eram localizados nos centros urbanos e as favelas são localizadas nos morros e na periferia. A questão da legalidade. A favela não há apoio do Estado, já o cortiço inicialmente possuía. O principal fator para a desigualdade imobiliária do Brasil seria a desigualdade social. Pois, pense bem, um pobre terá uma moradia precária e um rico terá uma moradia excelente. E tudo isso começou com a Lei das Terras, que basicamente trouxe a propriedade privada no Brasil. E o que isso significa? Bem, aqueles que não tiverem renda, ou seja, a maioria da população brasileira na época, estaria sem moradias. E para se virar, eles começariam a invadir locais, ou seja, a origem de movimentos sem terra e das reivindicações indígenas, por exemplo. Além disso, houve a abolição da escravatura, deixando os escravos se virando na sociedade brasileira, e bem, o resto vocês já sabem.